A Justiça continua a investigar o caso de arrendamento de uma casa a 400 mil meticais mensais para a secretária de Estado da província de Maputo, Vitória Dias Diogo. Despoletado em novembro, o caso suspeito de corrupção ainda não teve desfecho. Quando Vitória Diogo foi nomeada secretária de Estado da província de Maputo no ano passado, foi viver numa casa arrendada e o pagamento era 400 mil meticais por mês, valor tirado dos cofres do Estado. Diogo viveu na referida casa entre janeiro e outubro, altura em que o caso suspeito de corrupção foi despoletado. A suspeita de corrupção surge pelo fato de os arrendamentos de casa para dirigentes superiores do Estado ou titulares de cargos governativos estar fixada no máximo de 100 mil meticais mensais. Sendo que a casa onde vivia Vitória Diogo ultrapassava esse valor. Na altura, o Gabinete de Combate à Corrupção da província de Maputo anunciou publicamente a investigação do caso. No entanto, passam 6 meses e até ao momento não há nenhum pronunciamento da Justiça sobre o assunto. Desde que foi tornado público, poucas são as vezes em que Vitória Diogo concede entrevistas à imprensa e há quem pensa que a antiga Ministra do Trabalho evita a imprensa por temer questões ligadas ao assunto. Por exemplo, durante uma cerimónia dirigida pelo Presidente da República na última semana em Matutuine, província de Maputo, a TV Sucesso tentou conversar com Diogo, mas não foi possível. Correr mesmo, porque temos que ir ver o cimento ali. Ok, tudo bem. Podemos esperar para lá? Sim, sim. Ok, tudo bem. Sobre a demora da Justiça no pronunciamento sobre o caso, o jurista Rodrigo Rocha entende que a complexidade do assunto e as investigações necessárias podem ser as principais razões. A instrução de um processo criminal não é uma situação tão simples quanto possa parecer à primeira vista. Obviamente que um processo de investigação tem a sua tramitação, mas além disso também tem as suas análises fora daquilo que são os próprios procedimentos. Se eu quero perceber se um arrendamento está a ser bem feito ou não, eu tenho que procurar investigação sobre qual é o preço de uma casa semelhante para aquele arrendamento ou de um edifício semelhante para aquele arrendamento. Tenho que procurar uma data de situações. E não é à boca do fogão quente que se descobre isso, é quando ele fica frio. Tem que sempre deixar espairecer um bocado, um período de tempo entre o facto que foi encontrado e as soluções possíveis para aquele facto. Porque a quente nós não vamos fazer uma justiça e não vamos conseguir chegar a um lado que seja perfeitamente isento. Por isso é que se costuma dizer a justiça tarda, mas não falha. Sobre o suspeito caso de corrupção, Rocha tem ainda posicionamento reservado e acredita que podem ter havido razões para que fosse arrendada uma casa a 400 mil meticais para Vitória Diogo. O que é certo é que tem é que se verificar se para aquele tipo de casa esse é o valor concreto ou não. Nós estamos a falar de cerca de 8 mil dólares. Há muitas casas que são arrendadas a esse valor. Há muitas casas que são arrendadas a valores superiores a esse. Aquilo que tem que se ver é se o objetivo daquela casa, se as características daquela casa se enquadram dentro daquilo que é a necessidade das mordomias e segurança que um secretário de Estado efetivamente merece dentro daquilo que é o seu figurino a par da Constituição. Se me importar se choca, o valor é alto, mas não me choca a menos que aquela casa seja uma casa que não ofereça condições para um secretário de Estado viver, porque se for a única casa ou uma das poucas casas que oferece condições para um secretário-geral viver, ou a única disponível com aquelas condições, então é o preço que nós temos de pagar para ter os nossos órgãos de soberania a residir dentro daquilo que é a forma condigna com a mordomia e segurança que o cargo assim exige. Vitória Dias Diogo, atual secretária de Estado na província de Maputo, já ocupou o cargo de Ministra do Trabalho. Uma pasta também ocupada por Helena Taipo, hoje arguída num alegado caso de corrupção. E sobre a corrupção, Mariano Matsinha diz que a justiça deve ser intolerante contra todos os corruptos
e responsabilizar os culpados. O veterano de luta armada de libertação nacional apela a atenção da sociedade e a denúncia de todos nestes crimes. Exclusivo a sucesso, Mariano Matsinho reconheceu que a Frelimo, enquanto partido no governo, tem responsabilidades acrescidas contra a corrupção. Uma luta que deve ser travada com toda a força a partir do seio do partido. Porque a Frelimo era um partido muito grande. Tem cerca de 4 milhões de membros. Não é brincadeira, é uma sociedade. Mas a Frelimo está em Moçambique, está na sociedade moçambicana. Há de haver alguns corruptos, mas a justiça vai cair sobre eles, não é? A nossa justiça vai cair sobre eles, é o que está a cair agora. Matsinho lança um vivo apelo à sociedade e às autoridades de justiça para que se acabe com os elevados índices de corrupção. Para acabar é lutarmos. É lutarmos, quer dizer, maior vigilância, maior participação das populações. O governo não pode adivinhar que o fulano é corrupto. Não, a sociedade deve contribuir ao fulano que está a fazer isto, aquilo. Então, as estruturas nossas da justiça vão investigar, porque é preciso investigar. Porque às vezes pode haver uma acusação falsa. É preciso investigar até encontrar matéria suficiente para determinarmos que este homem realmente parece que é corrupto. Mas ele é bem corrupto quando o tribunal decidir que ele é corrupto. Mariano Matsinho, veterano de luta armada de libertação nacional e ministro da Segurança no governo de Samora Machel, falava à TV Sucesso no âmbito dos 46 anos da independência nacional que se assinala no próximo dia 25 de junho. É notícia de destaque. Um jornalista ruandês exilado em Moçambique foi raptado por desconhecidos. O jornalista é um crítico ferrenho à governação do atual presidente do Ruanda, Paul Kagame. Chama-se Tamwanga Kassien, de 37 anos de idade. Tamwanga é jornalista e já foi diretor de uma rádio e televisão no Ruanda. Conhecido pelas críticas ao atual presidente Paul Kagame, o jornalista ruandês já esteve preso e condenado a 52 anos de prisão, acusado de conspiração contra o governo. No entanto, há cerca de 4 anos, fugiu da prisão no Ruanda e veio a Moçambique pedir asilo. Após a permissão para sua estadia em Moçambique, Tamwanga escolheu a ilha de Inhaca, onde fixou sua residência e desenvolveu o comércio. Não obstante, conta-se que no passado dia 23, o jornalista foi interpelado por 8 homens que se faziam passar por agentes da polícia. Segundo relatos, entre o suposto agente da polícia estava um homem que falava a sua língua. Também não sabemos, é por isso que estamos a gritar para pedir socorro. Mesmo cometeu um crime, não cometeu, não sei, mas é um ser humano. Tem que ter direito, estamos a pedir que os direitos dele sejam respeitados. O nosso advogado foi na ilha de Inhaca. Tive um encontro com o comandante do 20ª Esquadras, que confirmou que realmente nosso colega, um membro da comunidade ruandesa, foi detido pela agente do Cernic no domingo passado, naquela hora dos 7h30. A Associação dos Ruandeses Refugiados em Moçambique suspeita que Tamwanga Kassien tenha sido mais uma vítima de Paul Kagame, que alegadamente tem perseguido seus opositores e promovido detenções ou, por vezes, execuções sumárias. Estava no país, era daquela gente que denunciava os actos que o governo fazia. Então, como ele é um Tutsi, do mesmo etnia que o presidente de Ruanda, ele denunciava os crimes que o governo do FPR estava muito a ser procurado para o governo do Kigali para calar a boca deles. O Hutu denuncia os crimes do governo, diz, logo está a ser qualificado do genocideiro. Mas esse aqui, como é Tutsi, não tem como qualificar do genocideiro. É por isso que quando denuncia, fica muito perigoso para o governo.
A Associação dos Ruandeses Refugiados em Moçambique disse desesperada e pede ajuda do governo moçambicano. Foi sequestrado outro refugiado na ilha do Comor, Sabimana Caliste, vulgo Sankara. Foi sequestrado até no Tigari. O ano passado foi sequestrado outro político do Sabadina e também foi sequestrado até no Tigari. Estamos a pedir que o nosso colega não seja tratado dessa mesma maneira. Depois de nós escrever uma carta ao governo, estamos a pedir ao governo de Moçambique que sempre que nos protegeu, que continue a proteger e também procura clarificar esse caso do nosso membro que não está conosco agora. Segundo informações oficiais, vários jornais ruandeses anunciaram que Tamuanga Kassien seria deportado em breve para o Ruanda. E já voltou ao convívio familiar uma das vítimas raptadas por malfeitores em abril último, próximo ao consulado de Portugal em Maputo. Detalhes sobre o resgate e o envolvimento da polícia são escassos. No dia 13 de abril passado, uma mulher foi raptada de frente ao consulado de Portugal de Moçambique. A mulher tinha sido raptada menos de 48 horas depois de um outro crime igual ter ocorrido no outro ponto da capital do país. Volvidos 45 dias, a vítima, esposa de um empresário, tal como apurou a TV Sucesso, voltou ao convívio familiar. Informações sobre o resgate da vítima são escassas, mas a TV Sucesso contactou o comando da PRM na cidade de Maputo, que disse que o caso estava a ter acompanhamento do Serviço Nacional de Investigação Criminal. O rapto da esposa do empresário, que atua no ramo da hotelaria em Nampula, faz parte dos 3 casos de abril passado que ocorreram em menos de uma semana, sendo que 2 deles não tiveram intervenção da polícia, apesar das autoridades terem garantido que tinham pistas dos criminosos. Os raptos nas principais cidades do país continuam a constituir preocupação. Desde a eclosão dos crimes há mais de 8 anos, nunca foram revelados os rostos dos principais mandantes dos crimes. Jornal Principal, edição de domingo. O Movimento Democrático de Moçambique já convocou o Congresso. O evento, que vai eleger o presidente do partido, vai decorrer na cidade da Beira em dezembro próximo. Foi na sessão extraordinária do Conselho Nacional este domingo, terminado na cidade da Beira, no qual o Movimento Democrático de Moçambique marcou a data para a realização do seu congresso. O congresso foi marcado para o próximo mês de dezembro, nos dias 3, 4 e 5, a realizar-se na cidade da Beira. Os membros do Conselho Nacional entenderam que tinha que ser na cidade da Beira. É uma cidade histórica para o MDM, é o berço do MDM, é aqui onde é que vivia o seu fundador e nesse momento ele foi sepultado nesta cidade da Beira. Acharam que é uma razão suficiente para que todos os membros que virão de todos os quadrantes do país, quando estiverem aqui para participar no Congresso, tenham a possibilidade de visitar a campa do nosso presidente. Mas a sessão não reuniu consenso entre os membros sobre o perfil do candidato à presidência daquele movimento político. Todos os membros do MDM são elegíveis e têm direito de eleger. Neste momento, todos os membros do MDM podem se candidatar até que se crie aquilo que podemos chamar o perfil do candidato. Mas, de acordo com o porta-voz daquela força política nacional, Sandy Carmona, antes que o Congresso seja realizado, já se terá definido o perfil do candidato à presidência do Movimento Democrático de Moçambique. A população de Marraquene queixa-se de criminalidade e de problemas na provisão dos serviços básicos. O administrador Shafi Sidate promete cumprir com todos os pedidos que são feitos. Tilda Wanga, moradora do distrito de Marraquene, afirma que a população tem problemas de acesso à água, pois esta é privada e não do Estado. Hlupheka ku samati a hi ya mfumo a mati i ya vinyi já hi hakela timali ta ku dula swinene hi n'hweti u nga hakela mahumidlawu ku mati lawa ma tirhisa manje ku manda ka n'winyi wa kona tindhina wa hakelile
Hala ni xivilelo lomu baru Marakwena hi ni bazara Marakwena mas vai susile vai beka baru postulana tani hi ve ni xikombelo xa ku hi nga kuma a fera lomu Marakwena. Judite, outra moradora, queixa-se dos perigos que as crianças enfrentam. Lá ni ambangulo hi kusuhi ni extrato. A mimovha yi famba hi ntamu hi kusuhi ni xikola lá ni vatsongwana sempre va makanyaka va xikola. Ya maasidenti sempre ma acontecera lomu extratweni lomu. Kutani no mati la hi nga nawu ya vinyi va wona. Mati a ya fipaka hi nawu mesmo hi va na wona lomu nawu yi byi kona va hi nghenela na hi etlelile tindlwini va xasa va pfuletela majanela va nghena lomu mandlwini va teka leswi va tekaka swona. Outra moradora de Marraquene aponta a falta de água no bairro de Massinga, bem como os assaltos na lista dos problemas do distrito. Hikusa leswi swa ku yiva hi swona swi chaveke kambe hi swin'wanyana leswi swi hi karhataka nyana ngopfu ni wo mati laha bari dyaka Masinga na wona ma hi karhatela nyana. Ma kona lomu ma nga kona kambe ku ni lomu ma ngeke kona a timhaka ta mati ka heke ni ku hlupheka tikweni lebyi kutani na swona leswo mpfa hi navela ku pfuneka endzeni ka swona. Entretanto, Chave Cidade, administrador de Marraquene, prefere comentar apenas sobre a questão do mercado do peixe e garante que a situação vai melhorar. O trabalho da administração é criar condições para que eles possam vender com dignidade e qualidade o seu peixe. Agora, quanto ao mercado de venda, vocês sabem que agora com a abertura da praia vai haver mais movimento para Macaneta. Com a criação da estrada também para Macaneta, que já iniciou, já estão a fazer o estaleiro e penso que daqui a alguns meses está pronta a estrada também. Vai trazer mais movimento. A partir do momento que o movimento aumente naquele troço, vai fazer com que as pessoas comprem o peixe também mais. E a situação de redução de vendas é a nível nacional, em todas as áreas. É na construção civil, em outras áreas também, todas, afim. Foi um problema geral que o Covid trouxe. E Marraquene, por exemplo, aquele mercado está na linha que vai a uma praia, que é da Macaneta, e neste momento praticamente ninguém vai a Macaneta. Então há naturalmente redução de venda de peixe, né? Porque não há passagens. Mas eu penso que com estas aberturas agora que Sua Excelência o Presidente da República permitiu, vai agora melhorar a venda de peixe. Chave Cidade falava TV Sucesso este sábado em Marraquene. Voltamos, domingo é dia de Revista Nacional. Ana Maria Albino vai conduzir, portanto, este debate com a radiografia do que marcou a atualidade no âmbito político e social. Ana, o que é que temos de especial? Boa noite, Romeu. Daqui a pouco vamos então analisar alguns assuntos da semana. Vamos ter os nossos convidados habituais e eu convido a acompanhar daqui a pouco aquilo que será a Revista Nacional desta semana. Romeu, boa noite. Obrigado. Já posicionados, queremos os telespectadores. Vamos fazer uma breve leitura do que foi, portanto, a 8ª jornada do Moçambola neste domingo. O Black Bulls continua mais líder desta do feita, campeonato os hidroelétricos na vitória caseira frente ao Liga Desportiva por 2-1. Os touros aproveitaram a derrota do Ferroviário da Beira frente ao seu homólogo de Maputo e abriram 4 pontos de vantagem sobre o segundo classificado. A Associação Desportiva de Vilanculos marcou e passou na luta pelo título contra o Ferroviário de Nampula, que prevaleceu nulo. Nulo que também verificou-se na Soalpo entre o Teste África e o Ferroviário de Nacala. Numa jornada de vários empates, o Incombate de Chinavane não foi além de um empate frente ao Machege de Mocuba. E é momento do Revista Nacional. Caro telespectador, passe bem na companhia deste, que é um dos momentos de debate aqui na TV Sucesso. Ana Maria Albino, mais uma vez é contigo. Boa noite.